Bom, então tem duas situações envolvendo a demissão do Luiz Zubeldia do time do São Paulo e eu vou atualizar vocês aqui agora porque é fim da linha para o técnico do Tricolor e agora uma negociação amigável estaria sendo tratada ou então o Zubeldia mesmo poderia pedir a demissão. Percebe como fica um pouco desencontrado quando você fala o Zubeldia vai pedir a demissão, mas o São Paulo vai pedir um acordo amigável para não ter que pagar a rescisão. Peraí, então. Faz algum sentido? Se o Zubeldia vai pedir demissão, o São Paulo não precisa de acordo amigável. Se o São Paulo precisa de acordo amigável, não tem demissão nenhuma. Mas a verdade é que a coisa é um pouco mais embaixo. E eu vou atualizá-lo de tudo que está rolando aqui no São Paulo Futebol Clube agora e falar também as últimas do técnico Hernan Crespo, que se abriu todo para o São Paulo, e eu trouxe para vocês aqui uma notícia que contrariava aquela máxima de que o Crespo iria querer ganhar muito, fortuna, fazer exigências. Falaremos de tudo do São Paulo Futebol Clube, essa demissão do Zubeldia aqui agora, now. Vamos junto? Então, ó, chega nesse likeão aí, o brabão, e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Então, meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente, eu nunca que eu vou vir aqui me vangloriar ou ficar feliz, comemorar uma demissão de um cara. A demissão do Zubeldia, pra mim, ela é uma formidável notícia. A demissão do Zubeldia, pra mim, é o caminho perfeito pro São Paulo sair desse buraco imediato que ele tem aqui de falta de pontos. Depois disso, tem que demitir também Carlos Belmonte pro futebol do São Paulo melhorar de maneira total. Agora, o Zubeldia, ele precisa cair urgentemente. Só que muita gente confunde, né? Quando chega aqui e fala assim, Zubeldia demite. Eu não tô tratando com felicidade a demissão de um cara. Felicidade seria se eu viesse aqui e falasse, Zubeldia ganhou um título de Libertadores e escreveu o nome dele na história do São Paulo. Então tem que saber separar esse tipo de coisa. Porque a demissão no futebol também, além dela não ser feliz, e eu não tô aqui comemorando que o Zubeldia se ferrou, eu tinha razão antes, nada disso, nada disso. Pelo contrário, a cara do Zubeldia no último jogo ali contra o Vasco era uma cara triste, um cara abatido, apático, lamentável. E eu não tô aqui comemorando a demissão de ninguém não, tá? Sabendo também que o Zubeldia não é um trabalhador comum. Como o Diniz, um dia eu pedi a demissão dele no São Paulo, não era um trabalhador comum, sabe? Tipo assim, deixa de ganhar 1 milhão no São Paulo por mês, vai ganhar 1 milhão em outro time qualquer por mês. É muito fácil para técnico arrumar um outro emprego e continuar o milionário que já é. Então, separada a situação aí, fim da linha para o Zubeldia no São Paulo, beleza? É o seguinte, vamos lá. O Zubeldia, ele teria, segundo o jornalista André Hernan, se cansado das cobranças e está desgastado e queria pedir a demissão. Inclusive, um pedido de demissão já poderia até ter sido feito para a diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo pode, então, falar, beleza, vai embora então, acabou, e aí o São Paulo não tem nem que pagar a rescisão. Só que aí o Zubeldia teria que pagar uma rescisão, não faz nenhum sentido, né? Então, o São Paulo, ele pode sim ter chamado o Zubeldia e falar, você tá feliz aqui? O Zubeldia, não tô feliz, quero ir embora, mas não quero pedir demissão por causa dos meus direitos. E o São Paulo, eu não vou te demitir para não te pagar os seus direitos. Vamos para um bem bolado? Tipo assim, em vez de 5 milhões eu pago 2,5. Sabe, é mais ou menos assim que vai acontecer. O jornalista o Jorge Nicola, Jorge Nicola falou que o São Paulo, ele chamou o Zubeldia para uma conversa amigável, para ter uma demissão amigável. Imagino que o Zubeldia alertou o São Paulo que quer sair, mas que não quer sair de mãos abanando. Ele deve ter dito, São Paulo, eu vou rebaixar vocês, cara. O trabalho não deu certo, mas eu não vou pedir demissão, porque eu tenho 5 milhões de rescisão para receber. Aí o São Paulo, então eu vou fazer o seguinte, te pago metade, imagino que tenha sido algo assim. E o Zubeldia, devemos amanhecer ou ir dormir hoje com a notícia oficial, porque até a gravação desse vídeo aqui não é oficial que o Zubeldia já caiu. Mas amanhã devemos aparecer, a primeira notícia do dia é que o Zubeldia deve ter sido desligado do time de São Paulo. E o que eu tenho, além do Zubeldia, que é óbvio que o trabalho já acabou, é óbvio que o São Paulo vai ser rebaixado com o Zubeldia, é óbvio que o São Paulo do Zubeldia não ganha do Flamengo, Corinthians e Red Bull os próximos jogos, né? Red Bull e Flamengo 2 jogos fora, seguidos. Para um time que tomou vareio do Mirassol, sabe? E do Bahia e do Vasco, é claro que ele vai perder tudo e rebaixar o São Paulo. Então, para qualquer defensor do Zubeldia, saiba que hoje não chega nem a ser uma discussão agora São Paulino para São Paulino, quem tem razão. Hoje não. Hoje vamos torcer pelo Zubeldia em outro clube
Um cara gente boa, um cara que pode dar certo melhor do que no São Paulo em outro lugar. No São Paulo, o trabalho que já era horroroso, ele piorou demais. É um trabalho que definhou, um trabalho que é fim da linha. Então, boa sorte a Zubeldia. Obrigado, inclusive, por admitir que não vai dar certo. Agora, fica aqui pra mim, se for verdade que o próprio Zubeldia acha que não vai dar certo, qual que é a sua diretoria do São Paulo? Tem que o Zubel, eu não sei se a história é essa, mas tem que o Zubeldia identificar que vai rebaixar o São Paulo, enquanto a diretoria tá ali de boa, pega nada, vamos aí, vamos cair mesmo, acredita no trabalho, o trabalho é bom. Qual que é a diretoria? Vocês vão rebaixar o São Paulo? Não haverá um dia, se isso se confirmar, que teve que o Zubeldia vir pedir aqui a demissão, não vai ter um dia que eu não vou lembrar disso, tá? Que o Zubeldia teve que falar, ó, o trabalho vai cair. Vocês vão cair comigo aqui. Então eu vou lembrar disso pra sempre aqui no canal. Mas vamos pensar agora que o Zubeldia já saiu. A diretoria que em outrora tinha vários nomes pra contratar no mercado, ela viu aí caras irem pra times rivais e tal, como Renato, Dorival e tal. Agora, o que tem pra hoje? Tem 2 portugueses desempregados, um deles, o Flamengo, ofereceu 3 milhões por mês e o cara não aceitou, que é o Jorge Jesus, e inclusive ele pode voltar pro Brasil agora no São Paulo, o Flamengo tá bem lá com o Felipe Luiz, tá? Até pode acontecer, mas é caro. E o outro é o Luiz Castro. Agora, o que eu tenho do Crespo, do Hernan Crespo? Surgiu aí uma discussão bem ferrenha entre o Hernan Crespo voltar para o São Paulo ou não. Dentro da discussão, o que nós tínhamos lá? O Crespo volta para o São Paulo, sim. Portas abertas, saiu de maneira amigável, é um cara de portas abertas, já falou, e inclusive não só aqui no Brasil, mas em entrevista lá fora, ele já falou que ele gostaria de voltar para o São Paulo, sim, é um dos sonhos dele, e que ele seria um cara agora carésimo, tipo assim, ganhar mais que o Zubeldia, bem mais, e fazendo inúmeras exigências para poder vir aqui trabalhar. E aí essas exigências seriam de contratação de jogadores, o que é ridículo de pensar, né? Ah, quero contratar aí o Harry Kane, o Mbappé e o Haaland. Não é verdade, cara. Isso não é verdade. Não tem jogador que ele vai chegar e vai pedir um ao outro. Como qualquer técnico chega e pede um ao outro. Um pedido sempre vai ter. Mas o Crespo ele vai ter sim os retornos pós Mundial de Clubes aí. Ele vai ter os retornos de Lucas Moura, Oscar e também do Ferreirinha. Esses 3 retornos, eles são retornos muito mais óbvios e necessários. Vai ter Marcos Antônio, Juan Tressório, tem um monte de retorno que pode acontecer agora. Marcos Antônio fácil, Tressório nem sei direito se volta agora ou não. Tem o Caleri mais pro futuro, né? Tem vários nomes aí. Luiz Gustavo um dia talvez, mas a verdade é que o que tá fazendo falta pro São Paulo são 3 caras. O Oscar, que é a criação do jogo, o experiente, o craque do time. O Lucas Moura, que é o cracaço do time, o jogador do drible, o jogador que carrega o piano, o jogador que ganha título, né? Quando o Lucas Moura, em 2012, estava no São Paulo, ele ganhou a Sul-Americana, zarpou pra Paris, chegou lá, não sei o que aconteceu, chegou no Brasil de novo. Em 2023, ele ganha a Copa do Brasil já. Na hora que chegou, ele já começa a jogar. Então ele é um cara que o São Paulo ele tem muito a ver com o São Paulo enquanto ganho de títulos. Se o Oscar é importante, o Lucas hoje me parece muito mais. E o outro é o Ferreirinha. O Ferreirinha ele tem hoje uma pegada no time de São Paulo que ela é muito única, né? É um driblador muito habilidoso com uma velocidade assombrosa, assustadora. É uma velocidade incrível. É o tipo de cara que ele aposta a corrida com o zagueiro, com o lateral e ele ganha na corrida. Como o Marcos Guilherme fazia e era um jogadorzinho horroroso, o Ferreirinha ele consegue sair apostando corrida, ganhar na corrida e ainda ser um cara decisivo, tanto em assistências quanto em gols. O Ferreirinha então é um cara que volta, ele pega a camisa e vai jogar. Hoje, ficando pro Luca, né, que é base, ficando aí para um André Silva, jogando junto com o Dineno, que é um centroavante improvisado, ficando pro Enzo Dias, que é um lateral improvisado, fica ali a ponta esquerda do São Paulo, contando somente com o Luca, que é um cara da categoria de base que é dificílimo de acreditar, que ele pode jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e arrebentar. O cara é um cara da base, né? Isso tem que ser colocado na verdade aqui. O Luca, ele precisa do Ferreirinha voltar. Não só porque o Luca é jovem, porque são 3 competições simultâneas
E nenhuma agora vai ser fácil de agora em diante. Nenhuma. O outro cara é o Lucas Moura, que também tira a posição do Lucas Ferreira, que não está mais jogando bem. Não por culpa dele, culpa da idade, do Zubeldia, piorou todo mundo, um monte de fatores. Mas o Lucas voltando, caramba, Ferreirinha e Lucas, Oscar e Dineno, Rian Francisco, André Silva, você tem um time. Ainda tem o Luciano, sabe? Tem muito cara bom de bola que torna-se importante pro São Paulo nessa retomada, que nós vamos ter que nascer de novo agora. O São Paulo no Brasileirão, ele tá por rebaixamento lá. Não foi dormir no rebaixamento, porque os times de baixo da gente perderam também. Agora, quando você tem a próxima sequência é Flamengo, Red Bull e Corinthians, Flamengo e Red Bull fora, nós vamos entrar no rebaixamento com o Zubeldia fácil. Então não dá pra contar com o Lucas Ferreira pra tirar o São Paulo de um buraco que ele nunca esteve. Não é o Raí, o Hernanes e o Juninho Paulista que você fala, vai lá, tira o São Paulo dessa draga aí. Os caras iriam, Rogério Ceni no gol, os caras carregariam o piano. Agora, você vai pegar o pior São Paulo de todos os tempos, enquanto pontos, o São Paulo de Carlos Belmonte é a pior draga do São Paulo de todos os tempos, a maior falta de esperança, um time que não é favorito contra o Atlético do Paraná da Série B numa Copa do Brasil. Você vai pegar e colocar o Lucas Ferreira, o Luca e o Rian, agora vai lá, decidam aí. Não dá. Ainda mais com um técnico horroroso como o Zubeldia, né? Então o Crespo, ele voltaria agora e não pediria reforço nenhum. O Crespo, ele chega agora e tem os reforços. E o que eu estou sabendo também é que o salário do Crespo, quando ele veio pro São Paulo, era na casa de R$1 milhão o todo. Não era só para ele, 1 milhão e mais a comissão técnica. Era 1 milhão para a equipe inteira. O Crespo, depois de demitido do São Paulo, ele foi embora para a Ásia. Jogou lá no time árabe e foi desempregado, ficou desempregado agora. Então você vai falar para mim agora, o Crespo depois de tudo isso ele vai ganhar 2 milhões por mês? Para, né? Não faz nem sentido. É um cara que no São Paulo 1 milhão estava muito bem pago e ainda o São Paulo acabou demitindo. Então o Crespo ele vai hoje jogar pelo São Paulo por aquele mesmo milhão que ele recebia. É claro que ele deve, sabendo quem é Belmonte, Casares, vai falar, vou perder 2, 3 jogos aqui os caras me demitem, deve colocar uma cláusula contratual mais dura de demitir. Fala, coloca 2 anos de contrato aí, se me demitir eu quero 10 milhões. Pode ter isso. Isso pode acontecer. O São Paulo aceita ou não. Já pode ter tido essa conversa. Crespão, quer voltar? Não, põe aí a multa de 10 milhões se me demitir que eu volto. Isso já pode ter rolado e o São Paulo não ter querido isso. Porque o São Paulo, quando esse Belmonte, esse Júlio Casares aí, eles aceitam que o Zubeldia fique no São Paulo depois daquela Copa do Brasil do ano passado, eles apostam alto. Quando esses caras começam o ano com o Zubeldia no São Paulo, eles apostam alto, não demitirem em dezembro. Quando o São Paulo perde aquele paulista, que ele sabe, aqueles jogos contra a Velo Clube, Ponte Preta e Inter de Limeira, inexplicáveis, e teve 20 dias pra treinar, a diretoria aposta alto. Ela fica segurando um cara improdutivo, absurdo de segurar. E aí, olha o que pega. O Zubeldia, ele tá agora com uma chance clara e real de rebaixamento. Qualquer técnico, e eu digo qualquer técnico, que assuma o São Paulo agora, ele pode perder para Flamengo, Red Bull e Corinthians, e entrar na zona de rebaixamento e o resto do ano vai ser catastrófico. Isso para qualquer técnico. Então quem assumir o São Paulo agora, em junho, ele vai assumir uma bomba. Agora, é complicadíssimo. Então você vai falar, estala o dedo aí que o Jorge Jesus vem. Será que vem? Estala o dedo que o Luiz Carlos... Difícil. Vai ter que ser um técnico mais identificado com o São Paulo como é o Crespo, que já sabe como é que a viola toca aqui, já sabe como é que a banda toca, é difícil, cara. Então o São Paulo, ele peitou muito. A sorte de Belmonte e Casares, a sorte que esses caras têm, é que eles estão à frente do São Paulo. É que eles estão à frente de um time tricampeão do mundo. Que se não fosse, se eles estivessem com um Cuiabá da vida aí, Atlético Paranaense, um Juventude, eles iam fazer a pior gestão de todos os tempos. Num time de futebol, de todos os tempos. Então, dito isso, o Crespo deve sim vir para o São Paulo, tá? Muito provavelmente, o técnico que o São Paulo deve contratar é o Crespo. Tem aquele português lá, que foi do Corinthians, foi do Atlético do Paraná, é um cara horroroso.
Eduardo alguma coisa, não lembro o nome dele agora. É um cara assim horroroso. Antônio Oliveira, horroroso, técnico horrível. Tem os caros, né? Mas o Antônio Oliveira é até deselegante de pensar nisso. E o Pedro Caixinha é um dos piores técnicos que eu vi na minha vida. Dos piores técnicos que eu vi fazer trabalho na minha vida. Então tem que ser o Crespo. É o momento de pôr o Crespo. Grandeza pra trabalhar com Luciano, Oscar, Lucas Moura, sabe? Caleri. Não é qualquer um que tem. Você tem que chegar, tem que ser um cara de nome internacional como é o Crespo. Monstrão, quero que volte. Pedi a demissão no passado e quero que volte agora porque eu acho que ele volta sabendo muito mais do futebol brasileiro. Eu lembro que o Crespo, quando veio pro São Paulo antigamente, ele colocou o Igor Gomes numa ala esquerda para marcar um lateral direito do América Mineiro. Ele não sabia direito quem era o América Mineiro, o Igor Gomes, ele não sabia. Agora não. Agora é um ex-clube do Crespo que ele voltaria para poder dar a volta por cima. O Diniz, no Fluminense, fez um trabalho bastante ok, piorou muito, saiu beirando o rebaixamento e quando volta ganha uma Libertadores. Volta dos técnicos para os clubes é muito comum. Olha o Muricy, que voltou para o São Paulo algumas vezes. Voltar o técnico é normal demais. Renato Gaúcho no Grêmio, sempre indo e voltando. Felipão no Palmeiras. A grande maioria vai e volta. Então por que no São Paulo o Crespo tem que ter a porta fechada agora só porque no passado, em 2021, ele não foi bem no Brasileirão? Muitas contusões, um time horroroso, com Dani Alves, Juan Fran, Pablo e Vitor Bueno, um time horrível, abaixo da crítica, e agora ele pega um timaço pela frente, um timaço do São Paulo, que ele voltando, ele assume jogadores de extrema qualidade. E ainda tem o Dineno, que nós nem sabemos, Rian Francisco, que pode ser um monstro sagrado e deve ser, inclusive. Além de Dineno e Rian Francisco, tem também o São Paulo olhando nomes aí, como esse menino aí, o Biel, Elinho. Tem muita coisa pra acontecer no São Paulo e agora vai ficar bom pro nosso lado. Vai ou não vai? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Então é isso, galera do São Paulo. Já que você chegou até aqui, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí de notícias do nosso São Paulo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né, gente? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui.